Nós escutamos notícias todos os dias de acidentes graves nas nossas estradas e que mesmo com o uso de segurança crescem. Nós vamos falar já, o Fabrício saiu às ruas do Brasil para falar com você, né, a respeito de teclar ou atender telefone e dirigir. Tempos modernos. Eu volto já. Eita, rapaz. Eu fui lá investigar, inclusive, quais são os preços que a gente tem a respeito de quanto custa teclar, quanto custa mandar mensagem. Eu não sei quanto custa. Não é? Eu vou falar disso já. Varia Para muito, fazer um né? levantamento aqui, eu vou te mostrar. Legal. Mas antes, vamos ao nosso repórter Fabrício Battaglin, que foi às ruas para ver os riscos que cada um de nós pode correr para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Teclar, andar, falar, né? E a multa que tem. Tem uma multa, sabia que tem uma multa, né? De 85,13 para quem falar no celular enquanto dirige, que é proibido no Brasil, né? Mas que ninguém leva em consideração. Rodou. O que o telefone celular dessa engenheira tem a ver com um amassadinho no capô e a grade quebrada no carro dela? Tava muito trânsito, tava totalmente parado, congestionado. E foi no momento que andou, né? Eu andei um pouquinho com o carro, olhei normalmente você vai com a visão periférica, você olhando para os lados estava andando, a minha fila parou. E aí foi nesse momento que não percebi que parou, estava focada no celular, mandando mensagem, nas redes sociais e tal. E aí não teve jeito, bateu no carro da frente. O acidente foi consequência de uma mania que ela adquiriu para se distrair no congestionamento. T-E-C-L-A-R. Teclar. Mensagenzinha para o namorado, recado para as amigas na rede social. Para passar o tempo, tava parado o trânsito, não tava ali fazendo nada. E aí entrava para distrair um pouco, né? Olha no que deu o passatempo. O carro estava novinho, nunca tinha sido batido. Por sorte não foi nada mais sério. Mesmo assim, ela vai ter um prejuízo. Vou ter que consertar para-choque, o capô do carro. Acho que o prejuízo vai ser bem grande aqui. Olha como é fácil entender por que teclar e dirigir não dá certo. Que a nossa capacidade de atenção, ela não consegue mudar do nível de atenção tão específico quanto você precisa para dirigir e para teclar. Outros níveis de atenção você pode conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo, como por exemplo, andar e teclar. Isso aí talvez você consiga. O neurologista explica que se falar ao telefone e dirigir já é errado, e dá multa inclusive de R$85, hein? Teclar é pior, porque aumenta e muito o risco de acidentes. Eu já vi gente fazendo assim no trânsito, ó. Pega o telefone, né, como eu estou fazendo aqui, deixa ele bem alto, aí olha para o telefone, tecla com uma mão, a outra fica na direção, no volante. Então olha para frente, olha para cá, olha para frente, olha para cá. E não deixa o telefone assim embaixo. Quer dizer, ela acha que desse jeito, deixando o telefone mais alto, ela vai conseguir teclar e dirigir sem problema. Isso é verdade? Não, ela está tentando minimizar essa troca de atenção. Hora está no carro, hora está no telefone. Hora no carro, hora no telefone. A área do cérebro responsável pela atenção é o lobo frontal. É uma rede de neurônios que trabalha para que a gente se concentre naquilo que está fazendo. Mas ela só consegue desempenhar bem essa tarefa com uma ação de cada vez. Ou seja, qualquer outra coisa que você estiver fazendo ao mesmo tempo vai ser prejudicada. E não é só dirigindo que a gente corre perigo, não. Na rua, por exemplo, já parou para pensar no que pode acontecer enquanto você está caminhando e teclando? Não, às vezes você passa assim sem querer, se esbarra em alguém, né? Pede desculpa e já aconteceu. Tropeçar, pisar no cocô, qualquer coisa do tipo. Já tropecei, já. Tropeçou mandando mensagem. Sim. Vamos explicar melhor. Vai vendo. A rua é cheia de obstáculos. Aí você vem distraído, olhando pro celular e pronto. Dá com a cara no poste. Se
tiver em uma cidade como São Paulo, com as calçadas irregulares, teclando, ó o degrau, não viu, já era. O pior foi atravessar a rua desatento com o trânsito. Olha lá, quase, por pouco não foi atropelado. Ah, sem falar que nessa situação aqui a gente fica totalmente vulnerável. Bobeou? Olha o que pode acontecer. Se começar a pensar em outras situações em que teclar pode ser a maior roubada, surgem várias. Dentro do ônibus, o passageiro está tão compenetrado com a mensagem que chegou a hora de descer e ele nem percebeu. Passou a parada. Essa é péssima. Hospital. O paciente está esperando para fazer o exame, teclando, não presta atenção e quando chamam a senha dele, perde a vez. Vai ter que voltar para o fim da fila. Tem ainda uma outra situação que não é propriamente um risco para quem está teclando, mas é uma baita deselegância. Sair com alguém, para jantar, por exemplo, e ficar toda hora mandando mensagem. Ninguém merece, né? Pode ter certeza que a pessoa vai pensar 2 vezes antes de aceitar um novo convite. Viram como não dá para misturar as coisas? Quer teclar? Tecle, mas na hora certa. Para não ter que aprender assim na marra, como aconteceu com a Cíntia. Agora que eu bati o carro, eu falei, nossa, não posso mais teclar enquanto estou no trânsito, porque realmente o risco é muito grande. A gente pode acontecer mesmo, pode bater, pode atropelar alguém, tem muitos riscos. Dá uma olhada nessa imagem aí. Muito boa matéria. Que a moça está dentro de um shopping, foi gravada por uma câmera de dentro do shopping, essas câmeras de segurança, né? Ela vai andando e vê o que acontece. Pode acontecer com qualquer um, né? Olha lá, Lu. O que aconteceu? Tem um lago dentro do shopping. Ai, caramba! A mulher caiu de boca dentro do shopping. Olha que situação. Água. Você já imaginou? Pode acontecer com qualquer um de nós. Minha senhora. Isso, graças a Deus, ela não se machucou, né? É verdade. Que eu recebi uma notícia triste ontem, que veio lá dos Estados Unidos, de Miami. A neta de Sérgio Mendes, aquele músico brasileiro famoso, mega compositor, né? que mora em Los Angeles hoje, a neta dele mora em Miami. E ela morreu sábado, atropelada em Miami, e segundo as últimas informações, ela estaria atravessando a rua, falando no celular, depois de sair da escola. Caramba! Ela tem 15 anos, ela tinha 15 anos. E nos Estados Unidos, já existe um projeto de lei que propõe multar os pedestres, nós, que atravessarmos as ruas, com fone de ouvido, sabe, escutando aquela música? Os MP3 da vida, né? Isso, ou falando no celular. O que ninguém sabe é se existe uma lei parecida com essa no Brasil. Há 13 anos, a norma faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma multa para o pedestre infrator, mas ninguém nunca foi multado. Não. A lei não foi regulamentada aqui no Brasil também, mas os tempos mudaram e é legal a gente olhar isso. Para entender melhor como é que funciona o nosso cérebro e como ele fica comprometido com o celular, a gente ficou se perguntando que áreas do cérebro usamos para falar, para teclar, para dirigir, né? E nós conversamos agora com o André Gustavo, o doutor André Gustavo, neurologista. Como vai? André Lima, tudo bem, Ana? Prazer. É André Lima. André Gustavo do Carro Lima. Pode chamar André Gustavo. André Gustavo, André Lima. Não tem problema. É da Academia Brasileira de Neurologia. Como é que funciona? O senhor trouxe, inclusive, um cérebro para a gente entender melhor. O que acontece é o seguinte, Ana, vamos ilustrar bem essa questão da atenção. Lembrar que a atenção, existem 2 tipos, tá? Vou explicar bem para os telespectadores entenderem. Tem 2 tipos, atenção passiva, que é aquela que eu pego um artigo, vou ler e vou estudar, essa é ativa. E a passiva, que é aquela, por exemplo, passo um vulto ao meu lado, eu me assusto. Essa atenção passiva que o pessoal usa muito na área de marketing. Por exemplo, você está andando na rua, tem aquele outdoor que te chama a atenção. Está dirigindo, atenção ativa na direção. E a passiva é que te chama a atenção. Explicando isso neuroanatomicamente para os nossos telespectadores entenderem de uma forma não profissional de saúde. Nós temos o cérebro dividido, aqui o lóbulo frontal, como o colega falou, parietal, occipital, temporal e a base do cérebro. Suponha-se, você está andando na 5ª Avenida, cruzamento com a 42. Está lá aquela tensão, aquele tumulto de carro, você com a bolsa embaixo do braço, com medo de ser assaltado. De repente, toca seu telefone celular. Nisso que toca o telefone celular, você olha para o telefone celular. O seu olho capta essa imagem do telefone celular, que é número, identificação do número, e manda para o lóbulo
occipital. Quer dizer, eu estou aqui no lóbulo Occipital, central. aqui. Vai o olho. Eu estou dirigindo aonde? Com A que lóbulo? atenção da rua está no lobo frontal. Frontal. Frontal, por Tá. enquanto. Aí o telefone tocou. Tá. Você olha para o telefone, capta essa imagem, o lobo occipital interpreta isso em dados neurológicos, por exemplo, aquele número ali, as cores, o formato, e transfere para o lóbulo parietal. O lóbulo parietal é interessante, ele faz a seleção. É importante ou não é importante Quer aquela dizer, ligação? é meu namorado, é minha mãe, é Ou é do uma reunião trabalho, de emprego, ou eu não quero atender. Ou não quero atender. Quem resolve isso é aqui. É aqui, no lobo parietal. Aí o lobo parietal selecionou. Ih, é uma ligação importante. Caramba, então mando para o meu lóbulo frontal, que é responsável pela concentração. Concentrar atenção, daí a Quer palavra dizer, eu vou concentração. dividir a minha atenção, que normalmente o que eu estou fazendo está no lóbulo frontal, eu vou dividir em duas atenções. Você não vai dividir. Não? Não, porque o teu lobo frontal vai ficar dominado pelo telefone. A rua vai passar de novo para o lobo parietal. Ah, o Atenção dirigir passa a ser uma pro coisa parietal. menos importante. Menos importante, vamos dizer assim. Entendeu? Então fica sempre essa troca. Suponha-se, você está andando na rua, o telefone tocou, você atende. Atenção, o lóbulo frontal fica onde? Na ligação. E a rua volta para o parietal. Aí você continua andando, falando no telefone. De repente... Porque é meio automático, vamos dizer assim, isso você acha são que está milésimos de dirigindo. segundo, são milésimos de Tudo segundo. isso acontece Tudo, em qualquer momento. Se passar alguma coisa aqui, chamar a atenção nossa, nós vamos olhar para o outro lado. É a questão da atenção passiva te chamando a atenção. Eu, por exemplo, eu digo que quando eu estou aqui ao vivo, eu normalmente consigo ter atenção em 4 coisas ao mesmo tempo. Porque eu tenho a preocupação do tempo, eu tenho a minha conversa com você nesse momento, né, que é o meu objetivo principal, que está no lobo frontal, mas qualquer coisa que acontece ali na porta, mesmo eu não estando olhando, eu sei que está acontecendo um barulho, por exemplo, alguma coisa que vem, vai estar lá no meu lóbulo occipital, no é lóbulo isso? parietal. No parietal. Aqui no parietal. Mas eu sei das coisas que estão acontecendo e sei o que presumo que vai acontecer. Sim. Quer dizer, e tudo isso é numa fração de segundo. Segundos, suponha-se. Você está aqui conversando comigo. Seu lobo frontal está onde? Na conversa entre nós dois. De repente, cai uma embalagem de papel. Você olha, a embalagem de papel não é importante. Então, continua o meu lobo frontal aonde? Com você. Nós dois, Tá. entendeu? Na nossa Agora, conversa. se tocar um telefone que eu estou esperando, eu desvio de você. Desvia de mim. Se for importante, você vai desviar de mim. Sei. Dando sequência a essa questão, por exemplo, você anda na Quinta Avenida ou em qualquer outra rua, movimentado falando no telefone. Você não presta mais atenção na rua. Você presta atenção para quê? Para as coisas que vão te passar e vão te chamar a atenção. De repente, uma pessoa que está andando falando no telefone tropeça e torce o pé. A questão dela torcer o pé se transforma em mais importante do que o telefone. É naquela hora que ela fala assim, olha, calma aí, aconteceu alguma coisa, daqui a pouco eu te ligo. Tá. E desliga o telefone e vai o pé torcido para o lóbulo frontal. E Agora, aí ela se fala, for um carro socorro. que te atropelou, aí Não tem... dá tempo. Dependendo da situação, não dá nem tempo de você avisar. Ou você né? ter batido em alguém, ou você isso ter se daí machucado. são muito mais trágicos, Quer dizer, aí, como mostrou aquele vídeo, que é bem interessante. o doutor diz que tem alguns números, né, aí quando se fala disso, diz que 80%, 70%, de quanto é esse desvio quando eu estou dirigindo? Quando você está dirigindo, aproximadamente 80% acontece isso. 80% da Da sua atenção atenção vai pro telefone. Fica para o telefone. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está dirigindo numa rua que você não conheça, no local que alguém falou, olha, Ana, você precisa ir na rua tal, 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 que você nunca foi. É aquela verdadeira história. Você vai dirigir para esse local que você não conhece falando no telefone? Não. Porque você vai falar assim, olha, fulano, eu estou aqui numa rua que eu não conheço ainda direito, estou meio perdido, daqui a pouco eu te ligo. Mas se for um caminho de casa habitual que você faz todos os dias... Que o carro vai sozinho? Que o carro vai né? sozinho, que é aquele famoso que eu digo, você nem lembra se passou por aquela rua. É o famoso automático. Por isso que a taxa dos acidentes acontecem mais quando você está chegando dentro de casa. Que você relaxa. Ah, porque eu não preciso mais prestar atenção. Você não Então o que acontece? O teu lóbulo frontal não vai ficar preocupada com o caminho de casa, porque o caminho de casa você faz todo dia. Fica tudo como se fosse no Mas automático. então vamos numa situação assim, deixando o celular de lado. Eu tenho alguém no carro comigo, que é uma coisa muito comum, a gente levar alguém. E aí alguém, ou no banco de trás, ou do lado, faz uma pergunta e eu vou conversando. Quer dizer, isso requer a mesma atenção? Requer a mesma atenção. Requer. Pode ter certeza que requer. Eu vou estar contando uma história... Você vai estar contando uma história e você... Só botar um exemplo. Se for num caminho que você não conheça, você não vai estar conversando com ela. Não, eu vou pedir para parar. Ou então você vai falar, será que é nessa rua? É. Entendi. Entendeu? Você não vai conversar com ela. O senhor acha que uma medida como essa
de se multar as pessoas que falam no celular, como já existe no Brasil. Por que a lei não pega? Ah, não, no trânsito. No trânsito. Ah, isso é certíssimo. Isso é certíssimo. Temos que reprimir isso. É impressionante a taxa de acidentes que acontecem nos hospitais. Não tem esse número no Brasil não, ainda, não tem né? números porque... O pessoal não fala o que estava fazendo na hora que bateu o carro. As pessoas omitem. É. Você nunca vai, supõe, você está falando no telefone celular e vai virar, bateu no carro do outro e falar, olha, só desculpa que eu estava no telefone celular. Não, ninguém vai se assumir essa situação. Televisão dentro do carro, então, nem pensar. Isso daí, teclar no telefone, então, dirigindo? Teclar no telefone aumenta muito mais. Muito mais, porque pelo menos quando você está falando, você ainda tem um campo de visão na sua frente. Agora, quando você está teclando, você tem um campo de visão. Foi a simulação que fizeram que foi ali. A simulação. O teu campo de visão principal está na tua frente, no teu telefone. Só tem a periférica. Eu vou te dizer quanto custa agora, olha. Quanto custa tudo isso? Que eu mandei perguntar, se você é maníaco, inclusive, né, em fazer isso, teclar, mandar foto e tal. Os preços das 4 principais operadoras do Brasil. Uma mensagem de texto simples, aquele chamado SMS, custa entre 30 a 40 centavos. Os preços variam de operadora a operadora. Já uma mensagem com foto, o MMS, varia entre 48 a 60 centavos, né? Dependendo da operadora. Agora, tem gente que manda 20 disso por dia. Para acessar a internet pelo seu celular, o valor é medido normalmente por megabytes. Então, cada megabyte equivale a 20 e-mails simples, daqueles e-mails de texto recebido. Aqueles sem nada anexado. Agora, 1 megabyte custa entre R$1,05 e R$8, 1 megabyte, dependendo da operadora. Só para você ter uma ideia, um e-mail com uma foto de boa resolução, tem, em média, 3 megabytes. Então, se 1 megabyte custa entre R$1,05 e R$8, por isso é que você se espanta, de repente, no final do mês, quando chega a sua conta, né? E lembrando que se você sair da cidade que você mora, você está se deslocando em running, que chamam, né? Aí você paga, inclusive, as ligações que recebe fora da sua cidade. Então, o negócio é gostoso, é bonito, enquanto você está parado e não dirigindo. E, além disso, tem um custo adicional em todas aquelas... Eu não sei qual é o teu plano, né? Depende de quantos megabytes você está aí. Faça a sua conta e vê. Vocês que de vez em quando vêm aqui e dizem assim, ou mandam e-mail dizendo assim, o mês está mais comprido que o salário, eu não sei onde economizar. Por que não botar uma regrinha, né? Andando na rua, atravessando a rua, não atende, não fala, não manda e-mail. Dirigindo, não tecle, não atenda, né? Eu acho que é para a sua saúde, para os seus filhos, né? Dê o exemplo a eles, né? Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou falar sobre a violência no futebol. Foi feio, viu? Foi feio esse final de semana, né, Louro? É mesmo. Você é corintiano, eu não devia falar com você hoje de manhã. Mas que culpa eu tenho? Fica à vontade, Do meu time ser tão bom. Eu não devia conversar com você hoje de manhã. Mas o que eu fiz? Não, que o seu time é tão bom. Que culpa tenho eu? Muito feio que os corintianos, palmeirenses, os flamengos, não, todos os Vascos, eles. Tudo muito feio, tudo que todo mundo fez. Muito jogo clássico e muita violência desnecessária, viu? Eu vou também te ensinar a fazer macarrão em casa, tá afim? Opa, hoje tem um adoro workshop macarrão. de macarrão. Que legal. Mandei pedir todas as dúvidas que todo mundo tinha. Então vamos falar de macarrão que você compra, né? Como não deixar a sua massa virar um grude. E se você... Olha aqui, esse macarrão feitinho na hora. Tá olha. bonito, hein? E você pensa que é um bicho de 7 cabeças? Não é? Volto já. Gente, minhas fichas estão um horror de complicadas. Não consigo me achar.
Vou falar de uma coisa agora que eu acho que é uma pena mesmo. Briga e torcida e futebol em Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é péssimo. Aqui no Rio uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas por arma de fogo. Tamanha violência que aconteceu horas antes do jogo Flamengo e Vasco. 100 pessoas foram detidas, gente, é uma barbárie. Mas se fosse só aqui, ainda você falava, não, São Paulo também, no Rio Grande do Sul também. Dá uma olhadinha. Final da Taça Rio, Flamengo e Vasco. Sufoco, o time da Gávea vence nos pênaltis. Para do título, Thiago Neves! Gol do título carioca de 2011! Mas horas antes do jogo começar, um episódio triste da violência das torcidas nas ruas da cidade. Em Niterói, município vizinho ao Rio de Janeiro, 100 pessoas acabaram sendo detidas depois de um confronto entre vascaínos e flamenguistas. Alguns dos envolvidos eram menores de idade. A confusão aconteceu numa praça conhecida pelos moradores da região como ponto de encontro de torcedores do Vasco. A torcida do Flamengo veio armado e começou a alvejar o pessoal do Vasco. Eles saíram correndo para cá desesperado, aonde deu o desespero. Eu só vi de repente tiros. Aí nós começamos a correr, eu não vi mais nada. O resultado da briga, 9 pessoas baleadas e uma com sinais de espancamento deram entrada em hospitais da região. Também antes do jogo, em Campo Grande, zona oeste do Rio, vascaínos e rubro-negros marcaram uma briga pela internet. Um rapaz de 18 anos morreu e outro ficou ferido. Em São Paulo, o conflito foi entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians. Antes do clássico, corintianos seguiam de ônibus para o Pacaembu quando se encontraram com torcedores do Palmeiras. A confusão começou e um ônibus foi atacado com pedradas e uma pessoa ficou ferida. Para evitar mais violência, a polícia escoltou os torcedores do Corinthians até o estádio. Briga feia também no Campeonato Goiano. O Goiás comemorava a classificação para a final da competição graças a um empate por 2-2 com o Vila Nova. Aí o Betinho do Vila Nova deu um chute no Rafael Tolói do Goiás. Pronto, a pancadaria tomou conta do estádio. A briga das torcidas ainda é um problema frequente, principalmente perto das finais dos campeonatos. Além da agressividade, o que chama a atenção é a facilidade de conseguir armas. Eu preciso de ajuda. Alex Escobar, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Louro? Tudo bem, Ana Maria? Beleza. Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Você vendo essas imagens aí, eu te vi hoje falando aí no Bom Dia, é uma coisa lastimável, né? Você acha que tem jeito, Alex? Primeiro, Ana, acho legal a gente primeiro separar assim, esses episódios, porque a gente está falando de verdadeiros exércitos, né? São pessoas armadas com um pedaço de pau, com barra de ferro e muitas vezes com arma de fogo, como a gente viu. E essas confusões geralmente dão em morte, muitos feridos, encontros marcados para guerrear. Táticas de guerrilha, de emboscada, como aconteceu com a torcida do Vasco lá em Niterói, como aconteceu com o ônibus do Corinthians em São Paulo. Então são pessoas que se unem, mais do que por uma paixão por um clube, para brigar mesmo, para fazer guerra, né? Pessoas que aproveitam, por exemplo, um grande clássico, um grande confronto, como a gente teve ontem, alguns espalhados aí pelos estaduais, para brigar. E é diferente, muito diferente do torcedor, né? Torcedor, a rivalidade é saudável, é a rivalidade de segunda-feira de hoje, que a gente está discutindo todo esse problema de violência, como era para estar discutindo quem ganhou, vai brincar com quem perdeu, e quem perdeu vai esperar a próxima ocasião, o próximo clássico para brincar também. Isso é o esporte, essa é a lição que o esporte passa, né? Chato é ver com os jogadores dentro de campo brigando, como aconteceu em Goiás, aí passa um exemplo, o atleta tem que ter essa consciência que ele não é um gladiador, ele não está numa arena de briga, né, como antigamente, na época medieval e tudo mais. O atleta está ali para disputar um jogo de futebol, ele é esporte, ele é um exemplo que ele tem que passar para o torcedor. Geralmente, quando tem pancadaria dentro do gramado, ela passa para as arquibancadas também e muitas vezes com saldos terríveis. Teve torcedor do Goiás morto, por exemplo, ontem, depois desse jogo, desse clássico entre Goiás e Vila Nova. Agora, se tem jeito, Ana, eu acho que tem que ser tratado como crime, né? Tem que ser tratado de forma muito séria, tem que ser punido seriamente. Esse tipo de atitude deve ser punida e não é o que a gente vê, pelo menos até agora. Como um testemunho assim, de quem frequenta estádio, Ana, há algum tempo, a Polícia do Rio conseguiu, pelo menos dentro dos estádios, diminuir muito, praticamente reduzir a zero
a violência dentro do estádio. O grande problema é que fora, como é que você vai conseguir coibir? É só um serviço de inteligência, de investigação mesmo, para tentar evitar confrontos que muitas vezes são marcados entre eles pela internet. Olha, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma sugestão. Os clubes podiam ajudar e assim, são pessoas conhecidas, esses grupos são conhecidos tanto dos clubes quanto da polícia. Eu acho que devia, como são fanáticos, devem ter a carteira do clube. E se o clube tirasse a carteira deles e proibisse a entrada deles, já seria uma penalização alta para quem é fanático ao ponto de matar o outro.